Bom dia, hoje é 7/8/2020 e vamos fazer uma pequena oração em línguas, depois ler aqui um hino da Igreja Evangélica. Shikarabarabara Shuriamana Shiriabada Katito Parashofona Iran Shuriamana. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Estás-me a guardar com os teus anjos, estás a fazer que esta gravação seja para a tua glória, no nome de Jesus, amém, aleluia. Então vamos ler aqui o 214. A tua palavra transforma as nossas vidas, transforma os problemas em vitória. A tua palavra guardada no coração livra-nos de toda a maldição. É lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho, ela é vida para aqueles que a encontraram. É uma rocha, é um escudo, é a espada do Senhor. Se ouvires e praticares, tu és mais que vencedor. Abre o teu coração, inclina os ouvidos e presta atenção. Porque a palavra de vida chama-se Jesus. Deus enviou e sarou e livrou o seu povo da destruição. Também hoje tu podes ser livre se abrires teu coração. Amém, aleluia. Vamos ler hoje aqui o novo dicionário da Bíblia. Editor, organizador, G.D. Douglas, MABD, STM, PH.D. Antigamente bibliotecário Tyndall House, Cambridge. Editores assistentes, F.F. Bruce, MADD, Rylance, professor de Crítica e Exegese Bíblica da Universidade de Manchester, e também o G.I. Packer, M.A.D. Phil, bibliotecário Latimer House, Oxford, e também o R.V.G. Tesker, M.A.D.D., professor emérito de exegese do Novo Testamento, Universitário de Londres. E também o D.G. Wiseman, O.B.I.M.A., professor de Serologia da Universidade de Londres. Vamos ler sobre parábolas e alegorias. O vocábulo parábola, em grego parabolé, por derivação significa pôr coisas lado a lado. E se assemelha à palavra alegoria, que, por derivação, significa dizer coisas de maneira diferente. O objeto do ensino por parábolas e alegorias é o mesmo, visa iluminar o ouvinte, apresentando-lhe ilustrações interessantes, de onde possa concluir por si mesmo a verdade moral ou religiosa. O valor de tal método de ensino é duplo. Primeiramente, torna muito mais fácil a assimilação da verdade, pois a verdade contida numa história entra até em portas humildes e, em segundo lugar, a verdade assim aprendida fixa-se com mais facilidade.
na mente e na memória, pois ao tirar suas próprias deduções pelas ilustrações, o aprendiz em realidade está ensinando a si mesmo. Mas apesar de que parábola e alegoria, por derivação e significado, quase não podem ser distinguidas entre si. No uso comum, parábola passou a ser limitada a um símil ou história breve descritiva, designada para inculcar uma única verdade ou resposta a uma única pergunta. A alegoria, por outro lado, denota o relato mais elaborado, no qual uma comparação pode ser encontrada em todos ou na maioria dos detalhes. Segundo, a interpretação das parábolas. No caso das parábolas têm surgido algumas dificuldades devido ao facto que a mesma palavra parábola é empregada tanto nos próprios evangelhos como pelos estudiosos dos evangelhos para descrever a grande variedade de ilustrações que pode ser encontrada no ensinamento nelas contido. Aquilo que normalmente chamaríamos de provérbio é designado de parábola em Lucas 4:23. Certas versões assim dizem, seguindo o grego, mas nossa versão traduz por provérbio. A parábola que é referida em Mateus 15:15 quase faz parte da natureza do enigma. A ilustração simples de que as folhas numa árvore são um sinal da aproximação do verão é chamada de parábola em Marcos 13:28. A comparação mais elaborada entre crianças a brincarem e a reação dos contemporâneos de Jesus para com João Batista e para consigo mesmo é usualmente chamada de a parábola do jogo das crianças. Lucas 7:31-32. Por outro lado, as parábolas do semeador e do joio no campo ambas recebem detalhadas interpretações alegóricas, Mateus 13:18-23 e os versos 36-43. E as parábolas da rede, Mateus 13:47-50, dos agricultores iníquos, Marcos 12:1-12, da festa de casamento, Mateus 22:1-14 e da grande ceia, Lucas 14:16-24. Deveriam com mais exatidão ser chamadas de alegorias. Os pregadores cristãos de todos os séculos têm esforçado com propósitos homiléticos por encontrar mais verdades dentro das parábolas de Jesus do que realmente era a sua intenção. Pequenos detalhes têm sido alegorizados para que ensinem verdades que de forma alguma são óbvias nas próprias histórias e relevantes para o contexto no qual se encontram. Em resultado disso, a reação crítica inevitável se fez sentir poderosamente. Eruditos como Jolisher asseveram que as parábolas tinham a intenção de ilustrar uma verdade tão somente. Embora possa haver considerável diferença de opinião sobre qual seja essa verdade,
e consideram que as interpretações alegóricas sobre as parábolas do semeador e do joio, como por exemplo os antigos do perigoso processo de alegorização que tanto dano tem feito à Igreja cristã. Porém, conforme temos visto, em realidade é impossível traçar uma distinção indiscutivelmente clara entre a parábola e a alegoria nos relatos contados por Jesus. E em algumas de suas parábolas, diversas lições podem ser aprendidas, como por exemplo na parábola do filho pródigo, no qual a ênfase recai sobre a alegria de Deus Pai em perdoar aos seus filhos, sobre a natureza do arrependimento e sobre o pecado de ciúme e justiça própria. Lucas 15, 11 a 32. Eruditos mais recentes, como Jeremias, têm procurado distinguir dentro dos próprios evangelhos entre as lições comparativamente simples ensinadas por Jesus, que eram sua intenção nas suas parábolas, e o sentido mais elaborado que os primitivos mestres cristãos deram a essas histórias antes de haverem sido finalmente incluídas nos evangelhos escritos. Porém, tais tentativas para desembaraçar elementos primários e secundários sempre serão mais subjetivas. Subjetivo quer dizer adjetivo que é do domínio da consciência ou do psiquismo. Serão mais subjetivas do que científicas. O que é claro, entretanto, é que os evangelhos não nos fornecem nem a ocasião em que a parábola específica foi proferida pela primeira vez, nem a pessoa para quem originalmente foi dirigida. No caso das parábolas do bom samaritano, Lucas 10, 25, dos dois devedores, Lucas 7, 41, do jogo das crianças, Lucas 8, 31, 32, e das minas, Lucas 19, 11, o contexto é claramente dado a fim de prover-nos uma indicação sobre a sua interpretação. Muito frequentemente, contudo, parece que as histórias de Jesus foram relembradas por muito tempo depois que as circunstâncias que lhes deram origem já haviam sido esquecidas. E os evangelistas, ao colocá-las nas suas narrativas, algumas vezes, mas nem sempre, sugeriram o motivo que deu origem a terem sido proferidas pela primeira vez. Vê de Lucas 18, 19. Uma coleção de 7 parábolas, desligadas inteiramente dos seus contextos, pode ser encontrada em Mateus 13. Tanto a superelaboração como a supersimplificação devem ser evitadas na interpretação das parábolas, pois em poucas esferas da exegese do Evangelho é mais fácil para alguém ser tendencioso, conforme o escritor do presente artigo tem dito noutros lugares. Por exemplo, ilude dizer que a parábola do filho pródigo contém o Evangelho dentro dos Evangelhos, e daí deduzir que
que nenhuma doutrina de expiação é vital para o cristianismo. Ou então supor, pela história do bom samaritano, que o serviço prático prestado aos nossos semelhantes é a totalidade e a finalidade do cristianismo. Depois tem aqui entre parênteses R.V.G. Tasker, The Nature and the Purpose of the Gospels, 1957, páginas 57 e 58. Igualmente ilusória é a tentativa de fazer que considerações éticas ou económicas tenham importância na interpretação das parábolas, quando tais considerações são de facto irrelevantes. Por exemplo, a parábola do mordomo injusto, Lucas 16, 1 a 9, ensina que o futuro tem importância e que os homens devem preparar-se para o mesmo. Porém, a questão da moralidade da ação levada a efeito pelo mordomo fictício não tem ligação alguma com a lição principal da história. Semelhantemente, foge do alvo perguntar se o homem que descobriu um grande tesouro num campo foi moralmente justificado a obter a compra do campo por muito menos do que sabia ser o valor real. Mateus 13:44. A lição da parábola é que nenhum tesouro pode ser comparado com o valor do tesouro do reino de Deus e que a súbita descoberta do mesmo é motivo de grande alegria. Uma vez mais, é fútil sugerir que a parábola dos trabalhadores na vinha, Mateus 20, verso 1 a 16, lança alguma luz sobre o problema dos salários, pois tal parábola meramente ilustra a bondade de Deus, o qual trata com os homens de modo gracioso e não estritamente de conformidade com seus respectivos méritos. Ponto 3. Características das parábolas. Parece que Jesus algumas vezes aproveitava a natureza para oferecer as ilustrações para suas parábolas, como nas parábolas do semeador, Marcos 4, 1 a 9, da semente que se desenvolve secretamente, Marcos 4, 26 a 29, da semente da mostarda, Marcos 4, 30 a 32, e do joio, Marcos 13, 24 a 30. Algumas vezes dos costumes familiares da vida diária, como nas parábolas do fermento, Mateus 13, 33, da lâmpada posta sobre o velador, Marcos 4, 21, da parábola perdida, da ovelha perdida, Lucas 15, 3 a 10, do homem importuno, Lucas 11, 5 a 8, e das 10 virgens, Mateus 25, 1 a 13. Algumas vezes lançava mão de acontecimentos bem conhecidos da história recente, Lucas 19, 14, e algumas vezes daquilo que poderíamos conceber como acontecimentos ocasionais ou contingências não improváveis, como nas parábolas do juiz injusto, Lucas 18, 2 a 8, do jogo das crianças, Lucas 7, 31 a 35, dos trabalhadores na vinha, Mateus 21 a 16,
do mordomo injusto, Lucas 16, 1 a 9, e do filho pródigo, Lucas 15, 11 a 32. Quando a verdade a ser ensinada é algo além da experiência de seus ouvintes, a parábola não somente se torna mais fictícia, mas também mais didática em seu caráter, como no caso da parábola do rico e de Lázaro, Lucas 16, 19 a 31, onde Jesus conclui a história com a enfática declaração: se não houve Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Algumas vezes a lição de uma parábola é suficientemente óbvia pela própria história do rico tolo, onde uma redutio end absurdum é atingida, quando o rico morre no próprio momento em que os preparativos para aposentar-se em segurança e conforto haviam sido completados, Lucas 12, 16 a 21. Mas até mesmo aqui a história é coroada com a declaração: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Noutras ocasiões encontramos Jesus fazendo o convite por saber o ponto central de uma parábola por meio de uma pergunta hábil, como por exemplo: qual deles, portanto, amará mais? Lucas 7,42. Ou então apontava pessoalmente para a verdade moral, quer na conclusão de uma história, como em Mateus 18, 23, onde ele conclui a parábola do servo indisposto ao perdão com as palavras: assim também meu Pai Celestial, meu Pai Celeste, vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Quer na resposta a uma pergunta subsequente, pedindo esclarecimento, como em Mateus 15, 15, onde Pedro lhe pede para declarar a parábola, ou seja, esclarecê-la, explicando o que queria dizer, quando afirmou que não é o que entra pela boca de um homem que o contamina, mas tudo quando sai da boca do homem. Mais frequentemente a história se narra sem edições, e os ouvintes têm que tirar suas próprias deduções da mesma, que a inferência correta era frequentemente tirada, embora não aceita, que se vê na declaração que lemos em Marcos 12, 12, de que os líderes religiosos sabiam que Jesus havia dito contra eles a parábola dos agricultores ímpios. Quarta parte. Muitas das parábolas de Jesus giram em torno de algum aspecto do reino de Deus. Sua natureza, sua vinda, seu valor, seu crescimento, os sacrifícios que o mesmo exige, a sua esfera de operações e assim por diante. Muito naturalmente, a interpretação dessas parábolas tem sido grandemente influenciada pelo ponto de vista sobre o reino de Deus mantido pelos intérpretes individuais. Os teólogos, por exemplo, da escola escatológica extremista, tal como Schweitzer, que considerava axiomático que Jesus
axiomático quer dizer incontestável. Que Jesus contemplava a vinda do reino de Deus como um acontecimento sobrenatural que teria lugar súbita e catastroficamente no futuro próximo. Encontrou naquilo a indicação para o significado de todas as parábolas sobre o reino. Até mesmo as parábolas que parecem implicar em crescimento ou progresso, de facto não são assim, conforme ele. Por exemplo, era no caráter súbito da elevação da massa fermentada e não em sua operação lenta que o significado da parábola do fermento deve ser encontrado. Por outro lado, os eruditos da escatologia realizada supõem que o reino de Deus está inteiramente presente no ensinamento e nos feitos de Jesus. Consequentemente, para eles as parábolas sobre o reino são essencialmente parábolas sobre cumprimento. A colheita preparada nas eras passadas agora já se tornara uma realidade. A semente de mostarda, ao longo tempo plantada, agora se transformara numa árvore em cujos galhos pássaros de toda a espécie fazem os seus ninhos. Parece que nenhum desses tipos extremos de exegese faz completa justiça ao material bíblico. Ambos erram por supersimplificação. Se tivermos de dar às parábolas do reino seu significado prima facie quer dizer locução latina à primeira vista, precisamos supor que por se por um lado Jesus, o reino ou o reinado de Deus como algo de facto presente em suas próprias palavras e ações, por outro lado também antecipou um período cuja extensão declarou que não sabia. Marcos 13:32. Vou ler um bocadinho atrás, depois da palavra prima facie, quer dizer locução latina, ou seja, à primeira vista. Vou ler. Se tivermos de dar às parábolas do reino seu significado prima facie, ou seja, à primeira vista, precisamos supor que se por um lado Jesus considerava o reino, o reinado de Deus, como algo de facto presente em suas próprias palavras e ações, por outro lado também antecipou um período cuja extensão declarou que não sabia, Marcos 13:32, durante o qual o reino seria uma realidade dentro da sociedade de seus seguidores, que constituiria sua igreja espalhada pelo mundo, e predisse que o reino não viria em sua plenitude enquanto ele mesmo não retornasse gloriosamente. O reino não viria em sua plenitude. Enquanto ele mesmo não retornasse gloriosamente. O contraste entre a aparente falta de resposta com que seu ensino foi inicialmente recebido e o resultado final do mesmo é sugerido nas parábolas do semeador, da semente que se desenvolve secretamente e da semente de mostarda
que significativamente se registram por Marcos no ponto do ministério de Jesus, no qual ele começa a limitar a esfera de suas atividades àqueles que tinham correspondido afirmativamente a seu ensino, e a falar em parábolas e significado daquilo que só é claro para aqueles para quem é dado o mistério do reino de Deus. A natureza desse mistério é sugerida na parábola do semeador. Não entendeis esta parábola? Perguntou Jesus. E como compreendereis todas as parábolas? Marcos 4:13. Trata-se de um mistério da resposta variada à proclamação do reino. Proclamação do reino. O comportamento que se espera daqueles que têm respondido a Cristo durante o período entre sua primeira e a sua segunda vindas é salientado em numerosas parábolas. Algumas delas são chamadas parábolas do reino, enquanto que outras permanecem sem especificação. Os discípulos precisam ser persistentes em oração, prontos para perdoar os outros, servir aos seus semelhantes, usar os dons que Deus lhes tiver dado, ser livres de toda a cobiça, permanecer alertas, ser mordomos fiéis e relembrar que seu julgamento final está sendo determinado pela sua conduta presente. Parte 5. O propósito das parábolas. Alguns têm pensado que a secção de Marcos 4, 10 a 12 é muito difícil de compreender, pois parece sugerir que o propósito específico que levava Jesus a ensinar por parábolas não era esclarecer, mas antes confundir, a fim de que o incrédulo ficasse endurecido em sua incredulidade. É provável, entretanto, que aquilo que parece ser uma cláusula de propósito em Marcos 4:12 seja de facto uma cláusula de consequência, conforme Mateus 13:11. As parábolas de Jesus podem ter, e frequentemente têm mesmo, a faculdade de endurecer um incrédulo, pois a verdade é que as parábolas de Jesus não encontram paralelo. As parábolas de outros mestres e moralistas podem até certo ponto ser separadas de seus ensinadores. Porém, Jesus e suas parábolas são inseparáveis. Não compreendê-lo, não compreender Jesus, é não compreender as suas parábolas. Consequentemente, para aqueles que não entendem quem é Jesus, realmente ou ignoram a natureza do dom que ele veio trazer à humanidade, os mistérios do reino de Deus. Por muitas parábolas que venham a ouvir, necessariamente permanece algo misterioso. A vós outros vos é dado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Marcos 4:11. A totalidade do ministério de Jesus, todas as coisas que ele disse,
são meramente aquela parte do seu ensino que é proferido por parábolas. Vamos ler um bocadinho atrás. A totalidade do ministério de Jesus, todas as coisas que ele disse, são meramente aquela parte do seu ensino que é proferido em parábolas. E todos os seus milagres permanecem no nível de histórias terrenas e portentos mundanos, destituídos de qualquer significação mais profunda. Isso sucede porque neles está cumprindo a profecia de Isaías, citada em Mateus 13, versos 14 e 15, e Marcos 4:12. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. É importante observar que essa mesma citação de Isaías se encontra em João 12:40, para explicar a falta dos judeus de crer em Jesus, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença. Parte 6. O Evangelho de João. João 10:6. A alegoria sobre os pastores autênticos e falsos é chamada de paroimia, que significa por derivação algo dito pelo caminho. Isso é traduzido provavelmente pela palavra parábola, visto que essas palavras parecem ser sinônimas nessa passagem. Por outro lado, em João 16:25, o mesmo vocábulo paroimia é traduzido como figuras. Neste caso, o termo parece que é empregado no sentido da Septuaginta, onde tal traduz a palavra hebraica mashal, que significa uma afirmação difícil de ser compreendida, que exige explicação esclarecedora. Essa tradução com figuras é acertada, pois é verdade que em João não existem parábolas, enquanto que Jesus usa muitas descrições figuradas ou alegóricas sobre si mesmo, como por exemplo o bom samaritano, o bom pastor, a vinha verdadeira, a porta, a luz do mundo, o caminho, a verdade e a vida. Depois tem aqui a bibliografia e tem por baixo as palavras que acho que é do autor, R.V.G.T. Glória a Deus. Obrigado, Pai, por esta leitura. Que seja tudo para a tua glória. Amém. Estamos terminando. Vamos fazer uma oração em línguas e depois em português. Por favor, não se esqueçam de clicar na mãozinha com o dedo para cima a dizer que gostam. E se quiserem, podem também mandar isto para o Facebook. Agora vamos então ler, aliás, fazer aqui uma pequena oração e depois ler o 213. Shiriabada Shokona Eri Sharabada Petiamana Shokorobodo Shiriaba Shotikandabana Shokonini Rabashuriaba Dikishitini Manini. Obrigado, Pai, por este vídeo. Seja uma bênção para mim e para as pessoas que ouvirem. Tudo seja para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Vamos ler 213. O título é A Solução é Mateus 6:33.
Diz a palavra de Deus, livrar da tentação da carne não traz condenação. Vivo no Espírito de Deus, e para o Espírito de Deus não há acusação. A solução é Mateus 6:33. Mateus 6:33. Mateus 6:33. Mateus 6:33. Estou seguro em 1 de Pedro 2:24. Isaías 53. Enfermidades são saradas. Faltas são perdoadas em Salmo 103. Ficar colado em Filipenses 4:19. Praticando Malaquias 3:10 e praticando Lucas 6:38, Mateus 6:33. A solução é Mateus 6:33. Aleluia, glória ao Senhor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco e comigo e com toda a Igreja de Deus. Amém.